Olá, Deodato, boa noite. Um prazer estar com você e com todos que acompanham o seu canal. Primeiramente, eu quero parabenizar, né, a sua iniciativa de construir esse canal com o objetivo de socializar o conhecimento produzido na academia, que precisa necessariamente ir além da academia. E através desse canal, que eu já tive a oportunidade de conhecer, a partir do momento que você me convidou para participar, então eu conheci o canal, quero parabenizar e convidar todos a acompanhar, né, as diversas entrevistas, mesmo aquelas que já estão gravadas. Eu tive a oportunidade de assistir algumas delas, então quero parabenizar e muito obrigado pelo convite. Então, a princípio, quando eu comecei a pesquisa, eu não tinha a intenção de fazer tese, não. A minha intenção era fazer um registro da história da primeira entidade dos operários de Itajaí, Santa Catarina, onde eu estou morando, que era a Sociedade Beneficente 15 de Novembro, fundada em 1908. O que me levou a isso? Primeiro, que não tinha nenhum trabalho sistematizado sobre essa temática. E depois, quando eu vim morar aqui, no bairro São Vicente, no conjunto habitacional Rio Bonito, lá na década de 90, final dos anos 80, início dos 90, era a época já do governo Collor, que estava muito naquela perspectiva da privatização, né, dos portos. E aí eu escutava muito os meus vizinhos, trabalhadores portuários, se queixar da forma como estava acontecendo aquele processo, e muitos deles diziam: olha, se fosse na época dos nossos avós, quando o sindicato era forte, isso não ia acontecer. Então eu ouvia muito isso cotidianamente aqui nos bares mais próximos, no final de semana, uma exaltação muito grande dos trabalhadores portuários acerca da entidade do sindicato no passado. E eu não era conhecedor dessa história, então eu passei a colher depoimento dos trabalhadores portuários, e aqui eu falo da categoria dos estivadores, porque no porto nós temos várias categorias de trabalhadores, todos eles portuários, mas os estivadores são aqueles que trabalham dentro do navio. Os terresteiros são aqueles que trabalham fora do navio. Tem também os arrumadores, tem também os consertadores, tem também os que fazem a conferência, né, da mercadoria. Então, a categoria mais forte, na época que eu pesquisei, era a categoria dos estivadores. Então, eu comecei a fazer essa pesquisa sem a pretensão de fazer doutorado. E depois, conversando com o professor Antônio Montenegro, da Universidade Federal de Pernambuco, no Encontro Nacional de História, lá em Belo Horizonte, aí eu falei para ele dessas minhas pesquisas. Ele falou: por que você não faz um projeto e tenta o doutorado lá na instituição onde eu trabalho, que era na Universidade Federal de Pernambuco? E na época, Deodato, o professor Montenegro era o presidente da Associação Nacional de História Oral. Eu gosto muito de trabalhar com história de pessoas vivas, com depoimentos, com memórias, né? E eu fiz o projeto, foi aprovado, e aí eu fiz a tese. Eu tomei conhecimento dessa categoria de trabalhadores portuários, porque quando eu vim morar aqui nesse bairro, nesse conjunto habitacional, 90% dos trabalhadores eram portuários, estivadores. E a gente frequentando um barzinho aqui na esquina, e às vezes eles usavam essa gíria. Quando o pessoal bebia demais, embebedava,
saía meio cambaleando, aí eles usavam essa expressão: olha, tá tudo cheio, porão e convés. Tá lotado, porão e convés. Então, aí eu falei: olha, né, vou usar esse título, essa gíria. Então, o título da tese foi Do Porão ao Convés, estivadores de Itajaí entre a história e a memória. Então, eu trabalhei muito com depoimento de pessoas, né, que trabalharam e que trabalhavam, mas também de familiares, de mulheres, de vizinhos. Mas também trabalhei com muita documentação escrita, inclusive com a ata de fundação da entidade. Então, o título foi, sim, Deodato, inspirado nessa gíria, vamos chamar assim, gíria de porão, porque os estivadores, eles tinham uma linguagem muito de trabalhador mesmo, né, hermética, que muitas vezes só eles entendiam ou quem convivia com eles. Então, porque a história aqui da cidade de Itajaí, até muito pouco tempo atrás, até o final dos anos 90, era a história dos grandes homens, dos grandes heróis, dos grandes feitos, né? Do fundador da cidade, do prefeito, dos vereadores, da elite econômica, da elite política, e a gente não tinha a presença de pessoas comuns, sobretudo de trabalhadores. E a principal economia dessa cidade é a economia que vem do porto, né? Então, eu sempre, quando eu faço as minhas pesquisas, eu privilegio aquelas categorias sociais que estão historicamente à margem da história, que não tem visibilidade. Então, a finalidade foi essa mesmo, dar visibilidade à história dos trabalhadores portuários de Itajaí, que, como em todo o Brasil, a grande maioria dos trabalhadores portuários eram pretos, mulatos, mestiços, descendentes de escravizados, em todo o Brasil. Porque durante o período da colônia, o período do Império e mesmo a República, o trabalho portuário era tido como trabalho de casca grossa, de pessoas sem escolaridade, de pessoas das camadas populares. Então, os imigrantes, aqui uma cidade que teve muito... Santa Catarina é um estado que teve muita imigração alemã, italiana, polonesa, mas eles não iam para esse trabalho. Esse era trabalho mesmo tido como de uma categoria, vamos dizer assim, até na década de 30 falava que eram categorias perigosas, porque imaginava que era um povo muito muito casca grossa, muito ignorante. Então, era um preconceito que se tinha com relação aos trabalhadores portuários. Os estivadores, na época, eu falo na época porque agora o porto está 90% mecanizado. Aqui, por exemplo, foi um dos portos que mais exportou madeira do Brasil para a Argentina, para o Uruguai. Então, o trabalho pesado era o trabalho dos estivadores. Estivar quer dizer ajuntar dentro do navio, né? Empacotar, amontoar. Então, os estivadores, eu costumo dizer que eles eram as mãos e os pés do porto de Itajaí, porque tudo passava pelas mãos deles. Então, o estivador é uma categoria que também tinha um desgaste físico muito grande, porque era pouquíssimo mecanizado. O açúcar embarcava aqui, a fécula, a madeira, o açúcar. Então, tudo passava pelas mãos dos estivadores. Hoje ainda tem a categoria dos estivadores, mas está tudo relativamente muito mecanizado. Então, Deodato, toda a pesquisa é limitada. A gente não dá conta de fazer uma história total. A gente faz a história a partir dos documentos que a gente tem
em mãos naquele momento. Então, por exemplo, depois, por isso que eu retomo a pesquisa, né? Eu continuo retomando, desdobrando, avançando mais na pesquisa. Por exemplo, na época, eu tive acesso a alguns jornais de época que falavam, inclusive, das greves, da movimentação, mas eu não tive acesso a todos os jornais. Então, posteriormente, eu consegui, através, inclusive, da internet, que a grande maioria dos jornais no Brasil hoje estão tudo digitalizados na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Então, naquele momento, na década de 90, a gente não tinha esse acesso, no caso dos jornais. Também eu não consegui entrevistar todos os trabalhadores portuários, porque a gente tinha um tempo limitado para fazer a pesquisa, que era 4 anos. Então, a gente tinha que fazer um recorte temporal. Então, diante disso, não dava tempo de pegar toda a documentação e fazer um trabalho, vamos dizer assim, total. E na época também, Deodato, eu não tive acesso aos processos trabalhistas, aos processos cíveis, nem aos processos criminais. Então, eu tive a oportunidade de ter acesso a essa documentação posteriormente. E agora continuo avançando, fazendo pesquisa, fazendo artigos e talvez, num segundo momento, até reeditando, né, essa tese em formato de livro, ampliada e revisada. A minha inserção na história oral foi porque eu sou o 7º filho de uma família de 11. E o meu pai era um contador de história. O meu pai foi expedicionário, ele esteve na FEB, na Segunda Guerra Mundial. Ele morreu com quase 90 anos. Então, desde a infância, eu ouvia muitas narrativas, não só da Segunda Guerra, mas eu ouvia a narrativa do meu pai, que ele nasceu em 1919. Ele disse que quando ele tinha lá 10, 12 anos, ele conviveu com muitos ex-escravizados. Então, ele contava muita história do que ele ouviu dos ex-escravizados desde os 5 anos de idade. Então, quando eu fui fazer história, eu já fui escolhendo priorizar a história oral, a história contada. Então, a minha dissertação de mestrado, eu já fiz sobre história oral. Eu recolhi memórias de pessoas que viviam aqui em Santa Catarina, na região aqui onde é Beto Carreiro, né? Beto Carreiro World, esse parque de lazer aqui em Santa Catarina. Essa região era distrito, era bairro de Itajaí. E nesse período, no século XIX, concentrou muitos africanos escravizados e seus descendentes aqui por causa da pesca da baleia, da confecção do óleo de baleia. Então, na dissertação, eu já trabalhei com história oral. E no doutorado, né, eu dei seguimento à história oral, porque muito dessas pessoas que eu entrevistei eram descendentes dos ex-escravizados que migraram da Penha, da armação do Itapocorói, para a cidade de Itajaí. Então, eu encontro muitas narrativas, encontro os bairros aqui. Tinha um bairro aqui, perto do porto, que era apelidado de Beco do Quilombo. Beco do Quilombo. Então, não foi eu que escolhi história oral, Deodato. Foi a história oral que me escolheu. Eu costumo dizer assim. É verdade que na tese também eu usei fontes escritas, usei periódicos, jornais e usei outras fontes, mas sempre cruzando com a tradição oral. E em 22 foi fundado, vamos dizer assim, uma célula do Partido Comunista aqui em Itajaí. Itajaí, que era uma cidade vamos dizer assim, a elite política de Santa Catarina, na época, na década de 30, os Conder, os Bornhausen, era tudo daqui, da cidade de Itajaí.
Então, era uma cidade politicamente conservadora. Mas, por outro lado, a presença do Partido Comunista estava intrinsecamente ligada aos trabalhadores portuários e também aos ferroviários. Porque, veja, dois pontos de trabalho que estavam conectados com o mundo. O porto é uma janela para o mundo. Então, o porto está recebendo conhecimento, está recebendo gente que vem de todo lado. E a ferrovia era o principal meio de comunicação também. Então, aqui em Itajaí, a presença dos estivadores e dos ferroviários no Partido Comunista foi muito forte. Inclusive, nos anos 60, quando veio o golpe militar, muitos trabalhadores portuários foram presos, torturados, etc. e tal. Na época, eu não tive acesso ao processo desses presos políticos. Mas agora, por exemplo, eu tenho acesso. Eles estão liberados. Então, eu estou investigando o impacto do golpe militar na organização dos trabalhadores portuários em 60. Mas, voltando à sua questão, na década de 20, 30, inclusive eu encontrei vários trabalhadores portuários se candidatando a cargo político pelo Partido Comunista, e depois, quando o Partido Comunista foi proibido, eles foram para o PTB. O Partido PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, em determinado momento foi um guarda-chuva para os comunistas que estavam sem partido, porque o partido foi proibido. Então, eu encontrei sim, Deodato, essa relação, né? Inclusive, encontrei uma papelaria aqui em Itajaí, que eu chamo de uma papelaria vermelha. Era onde se encontravam muitas obras de Lenin, Marx, Trotsky, que chegava tudo via porto. Meu pai é nascido em Lavras, né, sul de Minas, e aí, quando ele fez 18 anos, ele foi para São João del Rei, né? Ele era filho, o único filho homem, só tinha mais uma irmã, e ele acabou sendo arrimo de família. Então, o exército era uma forma de ascensão, uma possibilidade de ascensão social. Então, ele estava servindo o exército, estava fazendo carreira, quando veio a Segunda Guerra, ele foi convocado. E Deodato tem uma passagem muito interessante, porque quando ele foi convocado para a guerra, ele era noivo de minha mãe, né? Então ele ficou quase um ano lá na Itália, e a minha mãe recebendo carta dele, ela mandando carta para ele, e depois que ele veio, eles se casaram e viveram quase 60 anos juntos, né? Então, eu, na minha infância, ouvi muitas narrativas dele sobre o Monte Castelo, sobre... Ele foi ferido 2 vezes, né? Ele tinha uma costela de platina e também recebeu os estilhaços de dinamite aqui na cabeça, mas ele não voltou com nenhum trauma de guerra, não. Ele tinha uma memória muito boa. Viveu até quase 90 anos, contando história. E mais uma coisa importante, Deodato, ele era autodidata, porque ele teve até o 5º ano só. Ele não teve mais oportunidade de estudar. Depois é que ele voltou da guerra, que a gente já era grande, que ele fez, na época, o Madureza. Lê, Deodato, eu quero mostrar para vocês aqui, olha. Tá, lê o nome. Um Filho de Lavras. Memórias, Vivências e Experiências, do capitão Bento Rezende da Silva. Então, quando meu pai morreu, a minha irmã falou o seguinte: olha, mano, a gente descobriu uma série de escritos dele, né? Tipo um diário, e que ele contando, rememorando a cidade de Lavras, a trajetória de vida dele, a guerra e coisa e tal. Então, todo aquele material manuscrito, aí eu sistematizei e a gente publicou esse livro em 2010. Um Filho de Lavras, Memórias, Vivências e Experiências, capitão Bento Rezende da Silva. E aqui também a gente trabalhou com algumas fotografias que ele tinha,
fotografias do exército, fotografia da família dele, fotografias da cidade de Lavras antes dele ir para a guerra. Então, esse livro, inclusive, ele está na estante virtual, né? Repete o nome do livro. Um Filho de Lavras. Memórias, vivências, experiências. Ok. Depois você manda o link para o pessoal de Lavras aí. Ah, não, eles têm lá. Eu fiz o lançamento lá, Deodato. Fiz o lançamento lá, entreguei para os companheiros dele da época lá de Lavras, e tem alguns na estante virtual. Eu vi esse dia, eu só tenho um exemplar aqui, não posso te oferecer, porque eu só tenho esse, né? Inclusive, estou pensando também no segundo momento, né? Voltar a Lavras e o pessoal que leu para ver o que eles têm a acrescentar, sobretudo aqueles que foram colegas do meu pai, né? Então, foi um prazer muito grande sistematizar esse conhecimento dele. E eu encontrei também, posteriormente ao livro pronto, eu encontrei um relato dele que ele escreveu lá na Itália, quando ele estava retornando para o Brasil. O diário dizendo, olha, hoje estamos embarcando de volta para o Brasil. Depois eles passaram em Marrocos, fizeram uma estadia em Marrocos. Agora, daqui a pouco, vamos pegar o voo, um bimotor para Recife. Essa parte, Deodato, também apareceu no livro, porque na época eu não tinha esse documento. Então, veja as limitações da escrita da gente. A gente vai escrevendo a partir do material que a gente tem. Depois a gente encontra mais material, quando encontra, a gente amplia. Então, o nosso trabalho nunca é conclusivo. Ele sempre pode avançar mais. Por isso que na área da história eu falo sempre assim para os alunos, olha, ainda que alguém já tenha pesquisado um tema, você pode pesquisar novamente, com outras motivações, com outras interrogações. Outros olhares. Outros olhares, outras perspectivas. E, geralmente, essas perspectivas avançam naquilo que já foi pesquisado, não é? Ok. Zé Bento, quero te agradecer esse bate-papo extremamente saboroso, dois mineiros proseando. Assim, eu vi intensidade, eu vi a sua vida dentro da tua pesquisa. Você não pesquisou de uma forma fria e distante, mas você pesquisou aquilo que você vivenciou. E isso dá uma conotação bem interessante. Legal, Zé Bento. Mais uma vez, muito obrigado. A gente volta a conversar no futuro, tá bom? Olha, deixa eu aproveitar aqui e fazer também eu vou chamar de propaganda, né? Um convite. Fique à vontade. Peraí, deixa eu encher a tela para o seu convite. Peraí. Pronto. Então, eu tive agora, agora que eu tive contato, né, com essa comunicação através do YouTube, porque durante algum tempo a gente teve que dar aula à distância por causa da pandemia. Então, eu acabei gostando de fazer esse negócio. Então, eu tenho um canal também no YouTube que chama Africanidades Conectadas. Manda, Zé Bento, depois você manda no WhatsApp, eu vou colocar na descrição para o pessoal clicar e visitar o seu canal. Isso, Africanidades Conectadas. Então, eu pesquiso aquilo que nós herdamos de África aqui no Brasil. Porque a gente, infelizmente, Deodato, a gente conhece muito pouco o continente africano. E é bom a gente lembrar que fora da África, o Brasil é o país que tem o maior número de descendentes de africanos. Não é? E eu costumo dizer, juntamente com o historiador Alberto da Costa e Silva, que foi embaixador em vários países da África, ele dizia o seguinte, né, que ele é vivo, está com quase 100 anos. Ele fala, olha, nós fomos civilizados pela África. O que ele quer dizer com isso? Que nós herdamos muita cultura da África, né? Porque o maior contingente de pessoas que foram trazidas para cá, ainda que na condição de escravizados, foram os africanos. Então, nós temos permanências de Áfricas ao nosso redor e, às vezes, nós não conhecemos.
na nossa linguagem, na nossa cultura, na nossa filosofia. Eu gosto muito da filosofia africana e às vezes a gente não conhece. Para encerrar, esse meu entusiasmo, porque nos últimos 10 anos eu fui professor de História da África e da cultura afro-brasileira, tanto em Pernambuco quanto aqui no Recife, quanto aqui em Santa Catarina, tá? Então eu fico muito satisfeito, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui proseando, né? Só faltou o pão de queijo e o café com leite, mas a Cafezinho gente... com pão de queijo. Mas no nosso primeiro encontro presencial a gente vai... E também, né? Aquela velha cachaçinha mineira, né? Que não pode faltar, sobretudo nessa época de frio. Zé Bento, não vai faltar oportunidade a gente se encontrar um dia e ficar proseando, contando as histórias da minha família, da sua, da nossa cultura, da nossa trajetória, né? Enquanto cidadãos que são chamados a contribuir com a sociedade. O meu canal não existe de graça. Humildemente, eu bato as portas da academia para deixar um legado para a sociedade, para o meu filho, para os meus netos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Depois eu vou fazer uma pesquisa aí. Eu tenho quase 1000 entrevistas. Eu já entrevistei um pesquisador. Ele vai ficar bravo comigo, mas eu não me lembro o nome dele. Sobre a filosofia africana. Entrevistei um outro que mora aqui em Barão Geraldo, que fez teologia e faz direito, faz mestrado em direito e que pesquisou a teologia que surgiu em solo africano. Então, tem muita coisa, eu gosto muito. Um dos meus maiores amigos, que tem anos e anos que eu não vejo, é cabo-verdiano. Ele morava no Brasil e foi embora. Era um grande amigo. Então, gosto muito da cultura africana. Eu sou uma mistura de africanos, portugueses, italianos, eu sou uma mistura de tudo. Ô Zé Bento, fica então o convite para a gente voltar a conversar no futuro sobre a disciplina que você ministrava, que é a história da África. Só você me chamar no WhatsApp e a gente vai agendar, tá bom? Tá ok. Olha, Deodato, não sei se você notou aqui, tem uma bandeira de Angola aqui, ó. Eu já estive em Angola. Eu já estive em Luanda. Então... Fui fazer uma palestra em Luanda. Maravilha, maravilha. Tá Legal, certo. legal. Os seus ascendentes são de Angola? Você chegou a estudar isso? Então, no rastreamento, a gente chegou a apontar para lá, né? Então, por isso que a minha filha se chamava Luanda, porque até onde a gente pesquisou, nossos antepassados provavelmente tenham sido tirados dessa região do Congo, Angola, o antigo reino de Angola, né? Mas a gente não chegou a uma documentação com certeza, mas a região onde os meus pais nasceram era majoritariamente de Congo e Angola. Então eu escolhi Angola como, né? Que na verdade não tinha essa divisão que tem hoje, né? O reino de Congo e Angola era praticamente uma coisa só. Ô, Zé Bento, quando eu estive lá em Luanda, eu conversei com um pessoal que morava em Cabinda, a região lá em cima, no norte ali, produtora de diamantes, que vivia querendo se separar. E eu encontrei no hotel eu não sei se eu posso chamar de rei, era um líder tribal que estava lá tomando café. Olha que curioso. Aí eu, né, do jeito que eu sou curioso, quero conversar sobre tudo, eu chamei ele tinha uma espécie de assessoria lá. Chamei o cara, falei assim, rapaz, deixa eu tirar umas fotos com o líder tribal aí. Olha o que aconteceu, rapaz. É interessante postura, né? Ele foi lá e falou assim, não, ele topa, só que ele pediu 5 minutos. Eu não entendi porque ele estava vestido como eu, assim. Ele subiu, voltou com as roupas dele, assim, ó, e com uma postura de líder tribal. Eu achei aquilo fantástico. Zé Bento, muito obrigado. Fica aí mais uma vez o convite. A gente volta a conversar no futuro. Eu vou pedir para você ficar mais um pouquinho. Eu vou derrubar aí, encerrar a live, né? Vou pedir para você ficar mais um pouquinho aí que eu preciso conversar com você, tá bom? Tá certo, ok. Um abração. Abraço, obrigado.